Olá pessoal, mais um programa do Jornal SP Norte e hoje eu tenho aqui a honra, a satisfação de receber um amigo, um irmão, Coronel Salles, que foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo até recentemente, em março deste ano. Coronel, satisfação, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir conhecer aqui o nosso estúdio, né, da televisão recém-lançada. E é um prazer tê-lo aqui conosco, comandante. Samir, é uma alegria, queria cumprimentá-lo, agradecer a generosidade do convite, cumprimentar a toda a audiência da TV SP Norte, essa população aqui da Zona Norte, essa região pujante da nossa cidade, composta por gente trabalhadora. É uma honra muito grande estar aqui, estou muito feliz. Eu que agradeço. Pessoal, a gente tem hoje por objetivo mostrar para vocês o desempenho, o trabalho de um comandante da Polícia Militar, né, da forma como ele pensa junto à sua corporação, porque normalmente a imprensa aborda o comandante, né, para fazer pergunta de quando acontece alguma tragédia na cidade, quando tem algum problema, mas hoje não. Nós vamos conversar com o Coronel Salles, né, eu conheço uma pessoa que sempre foi do bem, manteve a sua postura dentro do comando e na carreira da Polícia Militar, né, sempre com o seguinte objetivo: é na conversa que a gente resolve as coisas. Não é isso mesmo, comandante? A minha história na polícia, Samir, ela começou em 1985. Eu sou filho da escola pública e tenho uma origem muito simples, muito modesta. Nasci na Cruz Azul de São Paulo e esse percurso que eu corri, fui office boy da Agilex Indústria Têxtil em 1984 e de lá, em 85, fui para a Academia do Barro Branco. E essa trajetória na instituição e antes também, ela nos deu uma visão holística, uma visão muito ampla do papel das estruturas de Estado na vida das pessoas. Como eu disse, sou filho da escola pública e essa experiência no Estado de São Paulo, e especificamente na cidade de São Paulo, sendo muito assistido pela estrutura pública, nos deu uma possibilidade de enxergar o mundo de maneira muito sem filtros, sabendo o que o jovem da periferia, dos bairros modestos, podem e conseguem por meio do trabalho, da dedicação, do ensino, da responsabilidade e do apoio da família. Tenho uma família maravilhosa, fui muito assistido pelos meus pais. Minha esposa Márcia, a quem já estamos juntos há 34 anos, ela é psicóloga, eu até falo que eu sou objeto de tese, né? Quando ela acabar o pós-doutorado, ela me manda embora. Não concluiu ainda, né? Mas é como eu disse, e essa experiência na Polícia Militar, culminando com o Comando Geral, me trouxe uma visão de mundo bem interessante, onde ficou claro que toda essa estrutura de Estado, as viaturas, os rádios, tudo que a polícia dispõe, ela tem uma finalidade: prestação de serviço público. Nada é nosso, tudo é do povo. E quando você tem noção clara disso, as coisas ficam mais fáceis e as pessoas entendem. Eu fui muito ajudado. Que bom, muito ajudado. Que bom.
O Coronel Salles, ele ingressou no comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2018, no governo Mário França, e se manteve na transição do Executivo no governo Dória, né, do qual ele saiu em março deste ano. E é difícil, né, comandante, um cargo desse de confiança passar de um governo para outro, né? Eu fui nomeado, como o Samir falou, no governo Márcio França ainda, e só eu e a professora Laura Laganá, que é a superintendente do Instituto Paula Souza, das ETECs, das FATECs, somente eu e ela fomos reconduzidos da administração direta do governador Márcio França, quem me nomeou comandante-geral, ao governo do governador João Dória. Mas isso eu acredito ao trabalho dos nossos policiais, né? Uma tropa vocacionada, uma tropa... Inclusive eu tenho números aqui, comandante. Na época que o senhor comandou aí o estado de São Paulo, nós temos números aqui que houve queda na criminalidade, né? E isso foi uma dos méritos da sua gestão como comandante, né? E também eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e também com relação às viaturas da Polícia Militar. Olha só que interessante, muita gente falou assim, mas essa cor agora da viatura eu não gostei, gostava mais aquelas 4 cores que tinha, era vermelho, preto, branco, enfim, né? Hoje a gente não consegue quase identificar, mas tem um porquê, gente, e é pensando na comunidade. Comandante, queria que o senhor falasse com relação a essa queda da criminalidade, né, que ainda, é claro, a gente é uma cidade grande, a maior cidade da América Latina, e zerar esse número é praticamente impossível. Mas falasse isso e também, na sequência, falasse sobre essa questão das viaturas. Boa pergunta. O estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo especificamente, ela, em 1999, são 2 dados importantes. Nós tínhamos, no estado de São Paulo, 35,8 homicídios por 100 mil habitantes, em 1999, no estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo, 39,9 homicídios por 100 mil habitantes. Um trabalho sério de equalização das estruturas logística de pessoal operacional em todo o estado de São Paulo, em suas 13 regiões administrativas, desde 99. Procedimento operacional padrão, investimento no ensino, na análise criminal. A polícia tem que estar aonde precisa. E foram criados critérios muito interessantes. Então, veio caindo, no 1999, a cidade de São Paulo, 39,9 homicídios, agora, em março de 2020, 5,2. Trabalho sério. Deixaram de morrer, nesses 20 anos, 200 mil pessoas. 200 mil vidas foram poupadas. Uma queda considerável. A população de Botucatu, por exemplo, uma cidade média como Botucatu. Então, e colocar a polícia onde precisa. Nós tínhamos um problema grave, eu falava há pouco, da distribuição das estruturas públicas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é dividido pelo Rio Tietê, se nós olharmos lá. Então você vai ver, entre aspas, São Paulo do Norte, com uma estrutura pública mais robusta que São Paulo do Sul. São Paulo do Norte, Ribeirão, Rio Preto. São Paulo, uma das 2 cidades para citar, são 645 municípios no estado todo. E São Paulo do Sul, por exemplo, Juquiá, Registro, com uma estrutura pública muito menor. Por quê? Representação política. E a Polícia Militar rompeu isso nos anos 2000, quando nós começamos a distribuir a nossa tropa nos batalhões, nos comandos regionais, por critérios muito objetivos. O primeiro deles, população residente, critério IBGE. Então eu tenho o censo, aonde tem mais gente, tem que ter mais polícia, independente da representação política. Segundo critério, nós temos as nossas instâncias turísticas. Santos, por exemplo, fora da temporada, ela é uma cidade do interior. Na temporada, ela explode a população. Então, quando você equaliza o número de policiais, a reboque disso,
você também equaliza o número de viaturas, o número de armas, tudo, e você consegue distribuir de maneira equânime aonde a polícia está. Análise criminal, fundamental. Toda semana os comandantes regionais se reúnem para fazer uma análise do que aconteceu. Por isso que é importante a comunidade prestar queixa de todo e qualquer crime praticado, né? A subnotificação é muito ruim. Então você que teve, às vezes, o seu celular furtado, algum patrimônio seu, faça o registro. E você tem agora acesso pela delegacia eletrônica, porque esse é um dos critérios para que você consiga eleger os hotspots, os pontos quentes, que você possa colocar a estrutura pública lá. E você falou das compras. Das viaturas. A Polícia Militar, ela tem um orçamento anual, poucas pessoas sabem disso, e eu falo aqui para milhares de pessoas. O orçamento anual da Polícia Militar é de 16 bilhões de reais. Isso, bilhões. Se São Paulo, o orçamento da Polícia Militar é maior que 11 estados da federação. Baseado no orçamento, se a Polícia Militar fosse um estado, ela seria o 16º estado. É muito dinheiro, muita responsabilidade. E em cima disso, você hoje, comandante, hoje só para quantificar, para se basear nesse orçamento, quantos policiais efetivos nós temos hoje na corporação? A Polícia Militar possui 87 mil homens e mulheres. É o tamanho do Banco Itaú. O Banco Itaú tem 80 mil homens e mulheres. Por favor, continue, comandante. E dentro dessa linha, que o Samir bem apontou das viaturas, você tinha as viaturas antigas, o layout antigo, ele tinha 4 cores. Você tinha que comprar a branca e mandar para as adaptadoras. Então tinha que pintar o mapinha cinza, o mapinha preto, o mapinha vermelho, o branco. E o que acontece? Toda vez que você faz isso, demora um dia para secar. E isso na aquisição, na adaptação. Na manutenção disso, as nossas viaturas são 18 mil viaturas, a Polícia Militar possui, que roda 24 horas por dia. A hora que tem um problema, raspa num poste, num acidente, então você tinha que fazer a manutenção disso. Isso custa dinheiro. Repintar o veículo. Repintar tudo. E o que nós fizemos? Baseado até num conceito de polícia mais moderno, como a polícia de Nova York, como as grandes polícias europeias, polícia da Alemanha, da Áustria, viaturas brancas, adesivadas, porque a hora que tem algum problema na manutenção, você tira o adesivo, arruma, pinta de branco, volta e ela está na rua operando. Antes era quantos dias, mais ou menos, a manutenção? A manutenção ao todo da retirada até o retorno, quase 30 dias. 30 dias o veículo... Todo o processo de manutenção. A patrulha ficava... Se você perdia uma viatura. E outra coisa, o grande ganho nisso, na aquisição, na manutenção e no desfazimento desse patrimônio, que é dos brasileiros de São Paulo... 4 mil reais a menos. Nós compramos, no meu comando, nós compramos 4 mil viaturas. Foram 16 milhões de reais economizados só para falar de viatura, que você compra quando você compra o pãozinho, quando você compra a geladeira, que você recolhe no ICMS, quando você paga o IPVA do seu carro. Então, uma economia gigantesca. E não só isso, outras vitórias também, sem vaidade ou ufanismo. Por exemplo, as pistolas agora. A nossa tropa da Polícia Militar, essa semana, agora em agosto, começou a utilizar as novas pistolas que foram adquiridas. 50 mil novas pistolas numa concorrência internacional. Porque antes era obrigatório a compra de armamento nacional. Isso. Nós tivemos uma mudança de entendimento, fizemos a licitação internacional. A empresa que ganhou na parte de pistolas foi a empresa Glock austríaca, considerada uma das melhores armas do mundo. E o valor médio, veja você, por isso que eu digo que o Brasil tem jeito. O valor médio dela é de 9 mil reais.
e nós compramos por R$ 896,22 e 22 centavos. R$ 896,22 Cada pistola centavos. Glock. Menos de 10% do valor. Então, numa concorrência internacional, participaram várias empresas grandes, Colt, Beretta, FN belga, e a Glock se sagrou vencedora por 10% do valor de mercado. Isso permite uma economia gigantesca. Então você consegue ter o melhor produto no menor preço. A Polícia Militar é uma grande empresa, é uma grande instituição pública, mas com status de uma, como eu disse, um número de servidores do tamanho do Banco Itaú, que é um banco nacional, mas para atender as demandas do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem demandas gigantescas, sim, 46 milhões de habitantes. Com certeza. Mas um desafio, um bom desafio. Comandante, falando em aparato policial, porque o armamento é um aparato policial, desde 1º de agosto foi introduzida a câmera, que faz parte do uniforme hoje do policial militar. As bodycams. A bodycam, exato. Bodycams. Câmera de corpo. Câmera de corpo. E parece que iniciou com 2.000 policiais, né? E depois isso vai haver um aumento progressivo. Muita gente tem falado assim, agora os policiais estão ferrados, que agora a gente vai saber tudo o que eles fazem. Mas eu acho que é o contrário, né, comandante? Olha, isso é uma ferramenta importante para o próprio policial. Exatamente. Né? Nós temos um problema grave. O infrator da lei, quando é preso, por vezes, na maioria das audiências de custódia, que é um instituto moderno e que é uma mudança legal recente, acho que dos últimos 8 anos, 7 anos, salvo engano, as audiências de custódia. O que acontece? E, por vezes, na maioria das vezes, ele se apresenta na frente do juiz, o infrator da lei, aquele que roubou, e diz que apanhou do policial, que foi vítima de violência, foi agredido. Sim. E a câmera vai permitir que, em todo o processo de abordagem, ele seja visto e vai ser uma defesa para o policial. E uma outra coisa, quando você tem a imagem do infrator da lei atirando na polícia, ou agredindo o policial, ou cometendo um roubo, como as várias ocorrências que nós pegamos em flagrante, prendemos em flagrante o infrator da lei, é uma prova mais robusta para o processo penal. Então, o juiz da causa, quando olhar o processo, ele vai ver o vídeo do infrator da lei assaltando, agredindo, atirando na polícia. Então, ela, ao mesmo tempo que será uma proteção para a versão policial, vai levar uma prova mais robusta para o processo e, nos casos de desvio de conduta, também poderá ser analisado. Então, você tem 3 possibilidades com esse instrumento. E é uma tendência mundial, porque senão você fica só com a versão do infrator da lei, do agressor da sociedade. Eu quero expor aqui uma situação, porque eu particularmente sou amigo de vários policiais militares, desde o soldado até os comandantes, até coronéis. Eu vou falar para vocês o seguinte: a Polícia Militar do Estado de São Paulo é considerada uma das melhores polícias e uma das mais bem preparadas no mundo. Isso é fato. É claro que toda corporação, toda entidade, toda instituição que há muitas pessoas, sempre há as maçãs podres, né? E essas maçãs podres, né, vão existir sempre. Agora, nós não podemos, como o que vem acontecendo em todos os fatos que há uma ocorrência policial dessa natureza, em que o criminoso, o suposto criminoso, denuncia agressão, maus tratos, ou que foi tentado ser subornado, enfim, né? Isso com a câmera, sem dúvida alguma, vai diminuir muito. E nós temos que valorizar a nossa polícia militar. Deixo aqui esse recado, comandante. Porque... Tecnologia, né? Tecnologia a serviço da segurança pública. O Papa
João 23, ele falava o seguinte, que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Então, nós não temos como nos furtar desse avanço tecnológico. É uma mudança importante e que vai, inclusive, também nos permitir, nas ocorrências, de nós alterarmos algum protocolo que, porventura, possa ser aperfeiçoado, inclusive numa análise mais detida das ocorrências. Um avanço. Comandante, eu queria falar de 2 projetos, começando por um que já é antigo, mas, infelizmente, a gente teve aí uma percepção de que esse projeto parece que diminuiu o seu trabalho, e é um projeto maravilhoso. Eu sempre fiz parte desse projeto, sempre ajudei a Polícia Militar na divulgação, inclusive nós criamos vários eventos há uns anos atrás aqui na Zona Norte, que é o ProERD. Ah, maravilhoso. ProERD é a aproximação da Polícia Militar com a criançada, né? E também ajudar não só a criança, mas como as famílias a ficarem longe das drogas, né? É um projeto... Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, comandante. O ProERD é inspirado no programa americano. E porque também diminuiu esse ritmo. O ProERD é um dos programas mais exitosos, porque na tenra idade, na hora que você está formando a personalidade, é no momento adequado de você colocar a sementinha lá, de mostrar para o jovem os malefícios do uso de drogas, mas de maneira pedagógica, de maneira didática e por meio de um policial. E aí você tem 2 resultados maravilhosos. O primeiro, que é o principal objetivo, que o jovem tenha conhecimento que existe um problema grave das drogas e as consequências do uso. Conhecer, saber formas de se esquivar dessa oferta, de falar para o papai, de falar para a mamãe quando ofertou, o que aconteceu, e também, já como instituição, de poder ver o policial na figura de professor, na figura daquele que acolhe, daquele que ensina. Isso vai refletir na vida daquele jovem para o resto dos seus dias, porque ele vai olhar a polícia aliada da sociedade, aliada do cidadão, a serviço do cidadão. Para a comunidade é maravilhoso, para as crianças espetacular e para a instituição também muito bom, porque tira o peso. Porque nós, polícia, agimos no erro. Quando a pessoa bebeu e bateu o carro, quando ele provocou um acidente, quando ele infringiu a lei, e por vezes ela na imobilização de uma pessoa, quando numa abordagem policial, por exemplo, quando você é obrigado, o abordado por vezes resiste e ele não segue as ordens legais verbalizadas pelo policial, é muito desconfortável, a imagem não é boa. Então, quando nós conseguimos entrar nas escolas, entrar na sociedade, como você bem disse, dessas experiências exitosas, é maravilhoso o resultado. É um ganha-ganha. A sociedade ganha e a polícia também ganha. Um outro projeto que eu queria que o senhor comentasse e que houve um avanço fantástico aqui, principalmente na cidade de São Paulo, que é a vizinhança, o programa Vizinhança Solidária, que tem como objetivo a integração das pessoas, a aproximação dos vizinhos e, principalmente, um canal aberto direto com a polícia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Vizinhança Solidária. Vizinhança Solidária é um programa que está muito presente na Polícia Militar, que recriou a figura do vizinho. Por vezes você não sabe, não conhece aquele que mora ao seu lado, não sabe o nome, no apartamento de cima, no apartamento de baixo, na casa ao lado. Então, ele permite, o Vizinhança Solidária, que um cuide do outro, que você acompanhe num grupo simples de WhatsApp ou de outros aplicativos de conversa, que você consiga integrar. Vou te dar um exemplo. E aí você fala, Salles, eu estou indo
para a praia com a minha família, e eu falo, poxa, Samir, bom passeio, vai lá nadar, surfar, fazer um churrasco. Isso, e no sábado de manhã, logo o dia após, eu vejo um caminhão de mudança em frente à sua casa. Falo, poxa vida, mas o Samir falou que tinha ido à praia. Isso é corriqueiro, né? E aí você coloca no grupo, Samir, você está fazendo mudança? Você não ia para a praia? Não, eu estou aqui em Santos, estou aqui em Mongaguá, estou aqui no Guarujá. Aí 190, e a polícia vai e prende, furto à residência. Nenhum e nem dois. Isso é todo mundo cuidando, isso é uma inspiração de um programa em inglês chamado Vizinhança Solidária também lá, e que funcionou muito. É um cuidando do outro, é a recriação da figura do vizinho. Nisso, ele advém outras iniciativas. São Paulo, quando eu assumi o comando em abril de 2018, nós tínhamos no estado de São Paulo 600 núcleos. Deixamos o comando hoje, no estado de São Paulo, nós temos 2.300 núcleos. E isso, senhores e senhoras, amigos que nos assistem aqui na TV SP Norte. A Zona Norte é o lugar que tem mais programa Vizinhança Solidária. Tem bastante. Tem muito. E por quê? Porque é uma comunidade unida. Sim. Então, eu falo que a Zona Norte tem característica de uma cidade do interior, né? Que todo mundo se conhece. Se conhece, mas isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo você começa a perceber e ter uma noção de pertencimento, Sim. a defender a sua rua, a defender o seu bairro e levar a melhor informação. Capitão Salles, tem um camarada aqui que, olhando as casas, a gente não conhece. Então, e é muito fácil, aqueles que queiram aderir ao programa Vizinhança Solidária, procurem a companhia mais próxima de sua casa, procure o capitão, ele vai recebê-los de braços abertos. Por quê? Porque é a sociedade dialogando com a polícia e buscando melhores soluções. Eu acredito essa queda dos indicadores muito, mas muito ao programa Vizinhança Solidária. Por quê? Porque não há espaço mais para o trabalho singular. A solução é conjunta, a solução é participativa. Um êxito muito grande, uma vitória dos brasileiros de São Paulo, uma integração comunidade-polícia fantástica. Comandante, a gente estava conversando antes de entrarmos aqui no estúdio para a entrevista sobre educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundeb. Um avanço gigantesco. O Congresso Nacional, na semana passada, aprovou ainda na Câmara dos Deputados, falta ser aprovada ainda no Senado Federal, na Câmara Alta, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é cuidar dos nossos pequenininhos, da criança na tenridade, e que é uma responsabilidade dos municípios. Então é dinheiro na veia dos municípios, dirigido especificamente para a educação básica. Para que vocês tenham noção, Samir, meus amigos, nossos amigos e nossas amigas que nos assistem, o Fundeb é responsável por 70% do que é pago aos professores, transporte escolar e merenda escolar. Com esse aporte gigantesco até 2026, será permitido que os nossos jovens da educação básica possam ter uma merenda melhor, os nossos professores, que são verdadeiros heróis. No Japão, a profissão mais importante do Japão é o professor. Eu sonho um dia que no Brasil a gente consiga dar esse destaque a esses guerreiros e guerreiras que são os nossos professores. Então você vai conseguir ter um professor melhor pago, você vai conseguir ter o transporte para que as crianças consigam chegar nas escolas e uma estrutura logística, inclusive com merenda, para melhor atender os nossos jovens. Isso vai permitir, inclusive, o avanço na escola de tempo integral. É o grande, e isso será sentido, se Deus quiser e Ele quer, que dê certo, porque nós teremos o reflexo disso daqui 10, 15 anos, com jovens melhores formados, e resgatar a escola pública. A escola pública da nossa época, ela era um exemplo, né? E cabe a nós, adultos de hoje, que formemos gerações
melhores que as nossas. Eu estou muito otimista com essa aprovação do Fundeb aí. Eu acho que será um avanço. Não, eu acredito que vai ser aprovado. Pessoal, estou conversando aqui com o Coronel Salles, que foi ex-comandante da Polícia Militar, né, que agora está na reserva. Aí eu vou perguntar aqui, Coronel, agora é calção e chinelo ou tem pretensões aí daqui para frente? Como é que fica? Você sabe que no dia que eu deixei o comando, saí do Palácio dos Bandeirantes e teve uma coletiva e um jornalista fez essa pergunta, né? Falou, Coronel, quais são os seus planos, né? Eu falei, estou é muito jovem, 53 anos, a minha idade. Somos jovens de 67. Eu falei, meu projeto agora, né? Eu estava muito emocionado, né? Porque foi uma honra muito grande servir na Polícia Militar e comandar e marchar ao lado desses homens e mulheres maravilhosos, vocacionados que estão nas nossas ruas cuidando de pessoas. E aí eu falei para esse jornalista, eu acho que foi o Giga Bergamin que me perguntou isso. Eu falei, meu projeto é cuidar da minha família um pouco, porque o comando foi muito exaustivo. Sim. Pra você ter uma ideia, eu perdi 7 quilos sem dar uma volta. Mas já recuperou, não? Já recuperei, até mais 2 a mais. E eu falei para ele que o meu projeto era cuidar da minha família. Durou 2 dias, esse projeto. Recebemos alguns convites para iniciativa privada. Estou voltando a lecionar, eu sempre gostei dessa parte de comunicação, de prática de ensino, eu lecionei isso há muito tempo e quero voltar. Politicamente falando, comandante? Eu me filiei eu recebi convite de 8 partidos políticos e decidi pelo PSD, né? E me filiei ao PSD e no momento adequado aí nós falaremos aí sobre os próximos passos. Agora a legislação não permite, né, que a gente faça qualquer tipo de alusão à campanha, mas agora teremos as convenções do PSD. Eu sou pré-candidato a vereador por São Paulo. Eu acho que eu sempre atuei nesses 35 anos na polícia, sempre no final do processo. A polícia atua no final. Quando o pátrio poder deu errado, quando a escolarização deu errado, quando a educação deu errado, e eu separo a educação com a escolarização porque as pessoas confundem um pouco. A escolarização ela está no guarda-chuva da educação, que é um conceito muito mais amplo. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente deu errado, quando a ressocialização deu errado, quando a assistência social deu errado, a pessoa vai cometer crime. E aí a polícia tem que prender, por vezes tem que se defender. E eu quero agora, pretendo, ainda precisamos passar por essas convenções partidárias, de buscar uma legenda como pré-candidato a vereador por São Paulo e tentar atuar na gênese do processo, no meio do processo. Mas eu creio que haverá êxito, mas na hora oportuna e seguindo a lei, nós tocaremos nesse assunto. Mas estou muito otimista. O Brasil tem jeito. Qualquer que seja o caminho que o senhor escolher, desejo-lhe sorte e saúde. Muito obrigado, Samir. Conversei aqui com o Coronel Salles, ex-comandante eterno comandante da Polícia Militar, porque quando um coronel assume um posto de comando, principalmente como comandante geral, é eterno comandante. Essa simpatia de pessoa, essa simplicidade, né? Mesmo achando que um comando, a pessoa tem que agir ser carrancudo, né? Tá aqui, ó. Simpático, amigo, irmão. Agradeço, comandante, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, né? E coloco aqui a TV SP Norte à sua disposição. Muito obrigado, Samir. Um abraço fraterno a toda a audiência qualificada da TV SP Norte. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado.